Luís Ferreira é inspetor do OCC, Office of the Comptroller of the Currency, uma agência federal pertencente ao Departamento do Tesouro americano. Esta instituição pública tem responsabilidade pelo Sistema Nacional Bancário, supervisionando e garantindo a segurança do sistema bancário norte-americano. Outra das funções deste Departamento Federal é a investigação de operações fraudulentas, como a lavagem de dinheiro. O OCC tem também uma palavra importante na luta contra o terrorismo, procurando as suas fontes de financiamento. Luís Ferreira desenvolve a sua atividade na sede do OCC do sul da Flórida. No entanto, passa a maior parte do seu tempo a viajar entre Miami, Nova York e Chicago, os grandes centros financeiros da costa este dos Estados Unidos da América. Sejam bem-vindos a mais um America Connection. Hoje estamos em Miami e o nosso convidado é Luís Ferreira, inspetor do OCC. Obrigado por nos ter recebido aqui. Conte-nos um pouco qual foi o seu percurso, quer laboral como também académico, que o fez chegar ao atual cargo que desempenha. Bem, tenho de começar por dizer que não foi nada convencional o meu caminho. E, portanto, há alguma pessoa interessada em seguir este tipo de carreira, diria com toda a franqueza que há caminhos mais curtos para chegar a este objetivo. Portanto, eu comecei inicialmente, graduei da Rutgers University, na cidade de Newark, New Jersey. Estive ao serviço da cidade de Newark durante 4 ou 5 anos, como coordenador dos programas urbanos deles. Cheguei a ter o cargo de chefe de relações urbanas. Portanto, uma profissão totalmente diferente da que ocupo agora, uma profissão virada para o lado liberal e não para o lado de finanças. No entanto, como eu percebi muito rapidamente a ocupar essa posição, é que, de facto, embora tivesse muitas ideias e muitos projetos em mente para melhorar a cidade de Newark, havia duas coisas que faltavam muito para chegar a esse objetivo, que era o capital e o financiamento. Portanto, foi isso que o levou para o caminho das finanças? Exatamente. Portanto, comecei a pensar nisso. Na altura, na minha função com a cidade, tinha conhecimentos na banca local e quando fui convidado por um desses bancos sediados na cidade de Newark, automaticamente agradeci e aceitei essa posição e aí começou a minha carreira bancária, que durou 14 anos. A maior parte desses 14 anos foram passados a funcionar como diretor de crédito e a última posição que ocupei foi First Vice President e diretor de finanças, com 2 bancos internacionais. Um deles, o National Westminster Bank de Londres, e o segundo banco, o Banco Central Hispano-Americano de Madrid, que hoje faz parte do grande grupo Santander. E essa experiência valeu-lhe depois no recrutamento para o atual cargo que desempenha? Sim, enquadrou-se muito bem porque, portanto, infelizmente neste país tem havido umas crises pequenas e algumas grandes. E houve uma altura que o OCC, o Control of the Currency, veio para a rua à procura de bancários que tivessem especialidade em créditos comerciais, e especialmente créditos comerciais que envolvessem países estrangeiros. Portanto, financiamentos para grandes projetos que estavam a ser desenvolvidos noutros países e a serem financiados pelos bancos americanos. Essa foi a minha entrada, portanto, nessa altura, para o OCC. Portanto, a primeira posição que ocupei no OCC foi de inspetor de créditos, portanto, não tinha comissão oficial de inspetor-geral. Exerci a profissão de inspetor de crédito durante 2 ou 3 anos e dediquei-me a fazer trabalhos para me preparar para eventualmente me candidatar a uma comissão, que é uma comissão dada pelo Departamento de Tesouro, que me dá os poderes hoje de inspecionar qualquer banco com licença federal. Falando do OCC, o OCC tem a responsabilidade de supervisionar mais de 2.000 bancos que operam aqui nos Estados Unidos. Como é que é feita essa supervisão? Em princípio, queria aproveitar a oportunidade para dizer que esses 3.000 bancos
o número de bancos que presentemente estamos a provisar aumentou em julho do ano passado. Portanto, baseado na crise que os bancos americanos ultrapassaram, o Congresso decidiu que ia eliminar algumas agências reguladoras de bancos e criar algumas agências novas. Qual foi a filosofia? Porquê é que decidiram fazer isso? Portanto, na experiência do Congresso, havia certos bancos, primeiramente os bancos grandes, por exemplo, os bancos do top 5, 4 ou 5, o Big Four, Big Five, que apresentam um risco sistémico para o país, em que o Congresso achou que devia haver mais leis bancárias para controlar esses bancos e para evitar novas crises no futuro. Parte disso foi também decidido, parte do acto implementado pelo Congresso, foi também decidido juntar ao Control of the Currency a responsabilidade de supervisar cerca de 600 caixas económicas e bancos de crédito mútuo que na altura eram supervisadas por uma agência irmã nossa. Portanto, essas caixas são caixas locais, estaduais? Geralmente são instituições mais pequenas, que é o que o OCC estava a examinar ou a regular na altura. E sim, são agências que estavam primeiramente dedicadas a conceder pequenos empréstimos, geralmente para a aquisição de casas de 1 a 4 famílias. Portanto, de menor dimensão. Sim, menor dimensão e um bocadinho fora do aspecto dos bancos que eram prioramente supervisados pelo Office do Control of the Currency, que eram bancos virados mais para o financiamento comercial, financiamentos grandes, como os Shared National Credits, que são grandes financiamentos que se fazem nos Estados Unidos. Que é precisamente uma das suas características, ou um dos cargos que desempenha é na supervisão deste tipo de créditos. São grandes créditos, normalmente têm que envolver pelo menos 3 bancos e maquias superiores a 20 milhões de dólares. Sim, essa é uma das minhas responsabilidades. Portanto, eu, para além de inspetor-geral, tenho 2 especialidades, essa é uma delas. E na questão dos Shared National Credits, de facto, o Cristiano tem toda a razão. É exatamente isso, a definição de um Shared National Credit é um empréstimo com mais de 20 milhões de dólares que é feito por 3 bancos ou mais. Geralmente, esses empréstimos são de mais de 20 milhões de dólares, muito mais, e envolvem muito mais do que 3 bancos. Portanto, há sindicatos, há empréstimos que são sindicados, que envolvem 30, 40 instituições financeiras, baseado no montante do empréstimo. E como é que são acompanhados esse tipo de mega operações? Esses tipos de empréstimo, a nível de supervisão, é feito da seguinte maneira. Depois, obviamente, só depois dos empréstimos serem conseguidos e estarem no mercado, o OCC tem a obrigação, por lei, de fazer a supervisão desses empréstimos anualmente e de categorizar esses empréstimos baseado no risco que eles apresentam à banca americana. Portanto, é um processo anual, portanto, geralmente nesta altura do ano, entre março a maio, vários inspetores vão aos grandes centros bancários americanos fazer exatamente a inspeção desses créditos. Portanto, a avaliação dos créditos, incluindo o rating que é aplicado a esses créditos, são forçosamente e obrigatoriamente aplicáveis a esses empréstimos pelos bancos que os asseguram. Portanto, como representam um risco tão grande para o sistema americano, somos nós, os supervisores, a dizer aos bancos que estão envolvidos neles qual deve ser a direção a tomar? A direção a tomar com esses Portanto, créditos. acompanham passo a passo toda a operação financeira? Sim, a esse nível, exatamente. Outra das suas especialidades está relacionado com a investigação na área de lavagem de dinheiro e também na luta contra o terrorismo. Como é que são feitas essas investigações? Existe o US Patriot Act, não sei se o Cristiano já ouviu falar, que foi implementado depois da crise do 11 de setembro, que deu às instituições financeiras, que deu primariamente mais autoridade ao Departamento do Tesouro
de implementar leis internas para os bancos, que esses bancos têm de seguir, que requerem mais claridade da parte desses bancos e mais acompanhamento dos investimentos que eles fazem. Da implementação do Patriot Act, imediatamente a seguir ao 11 de setembro, o Congresso achou que os bancos os bancos grandes que punham em risco o futuro económico deste país tinham de ser supervisados de outra maneira. Tinham de ter regras mais fortes para evitar que ultrapassássemos as crises e que eliminássemos o financiamento que, por vezes, infelizmente, foi feito a alguns terroristas através dos bancos americanos. Portanto, esse acto tem-nos mais poder através do Departamento de Tesouro. Antigamente o sistema de inspeção era mais lento e com menos capacidade de identificar esse tipo de ações criminosas? Sim, exatamente. Era um bocadinho mais lento, havia um bocadinho de falta de comunicação entre as várias agências, incluindo as forças policiais, para enfrentarmos esses problemas. Portanto, esse acto deu-nos um bocadinho mais de flexibilidade, deu um bocadinho mais de ritmo às coisas. No entanto, quero esclarecer que antes do US Patriot Act, nós já fazíamos acompanhamento à prevenção do branqueamento de capital. Portanto, já desde 1970 que existe o Bank Secrecy Act, em que requer das instituições americanas um certo tipo de controle na identificação e na prevenção de lavagem de dinheiro, exatamente, obrigado. E inclusivamente do financiamento terrorista. Portanto, isto já vai atrás de 1970. Já antigamente faziam investigação na luta contra o terrorismo. E o que é que falhou para... O que falhou foi um bocado a comunicação. Portanto, um bocado a comunicação entre as agências supervisoras. E para isso temos de falar um bocadinho na história do sistema americano. Portanto, na América há duas oportunidades de os bancos adquirirem uma licença para funcionar no mercado. Uma é através de uma requisição para uma licença federal, que neste caso será a nossa agência que conceder essa autorização, e outra é uma aplicação aos estados onde esses bancos estejam localizados para uma licença a nível estadual. Portanto, isso cria um sistema duplo, que aliás é mesmo o nome do Act, o Dual Banking System, que existe nos Estados Unidos, o que por um lado é bom, porque dá opções diferentes aos bancos, mas por um lado é mau, porque corta-se um bocadinho a comunicação. Falando precisamente dessa licença federal, nós temos muitos bancos portugueses a operar aqui nos Estados Unidos, mas nenhum deles tem essa tal licença federal. O que é que é preciso para os bancos portugueses poderem operar a nível nacional? É verdade que, presentemente, não há nenhum banco português que tenha licença federal. No passado, tivemos dois bancos com licença federal, de origem portuguesa ou de influência portuguesa, que trabalharam há alguns anos neste país, mas, infelizmente, hoje não temos nenhum, como eu disse, nenhum banco com a nossa licença. Portanto, o processo é simples e convidamos qualquer banco português que esteja interessado a operar nos Estados Unidos para nos contactarem. Portanto, nós temos um departamento de licença nos 4 distritos que a gente mantém nos Estados Unidos para fazer a supervisão, que tratam desses casos, ou casos de bancos que querem estabelecer presença nos Estados Unidos, ou bancos estrangeiros que querem estabelecer filiais, ou bancos estrangeiros que querem estabelecer agências. Portanto, há vários tipos de licenças que nós podemos conceder a um banco português para operar nos Estados Unidos. E esse é um processo moroso? Não, é um processo relativamente rápido, desde o momento que os bancos apresentem a informação que é requerida num curto período de tempo. Voltando um pouco ao outro lado da questão, falamos há pouco da crise que atualmente vivemos, muitas vezes apontada a desregulação dos mercados financeiros como a causa principal da crise que vivemos. Quais foram as reformas que o OCC implementou para prevenir as situações económicas em que nos encontramos? Bem, só para explicar, a questão de regulação ou desregulação é um assunto que é tratado frequentemente. Portanto, em alturas económicas boas,
nós, os supervisores, somos acusados de tentar implementar regulação a mais, travar o progresso desses bancos, travar a possibilidade deles de entrarem portanto, em novos campos de investimento, e de implementarmos leis que os levam a ocupar muito tempo, portanto, a resolver, na vez de estarem a desenvolver negócio. Em tempos maus, somos acusados de não terem implementado leis suficientes para garantir a integridade das nossas instituições financeiras. Portanto, esse problema não vai ser fácil de resolver. É preciso manter um equilíbrio. É preciso manter um equilíbrio muito grande, portanto, nesse sistema de regulação. Foi por isso que o atual presidente do OCC, John Walsh, falou que existia um excesso de regulação financeira que estava a pôr em causa o crescimento económico? Bem, eu não estou em posição de interpretar, portanto, a posição do nosso controller, mas o que posso dizer é que, ultimamente, tem havido, depois da crise, obviamente, tem havido muito discurso a vários níveis, para tentarmos resolver, ou pelo menos evitar no futuro que aconteçam falhas como aconteceram durante a crise passada. Eu penso que os comentários do Sr. Walsh fizeram parte dessas discussões ou desses diálogos que estão a acontecer entre agências. Mas, especificamente, o que é que mudou desde esta crise no OCC, ou melhor, no trabalho que o OCC vem desenvolvendo? Portanto, o que aconteceu? Por causa da crise, o Congresso, em 2010, aprovou o Dodd-Frank Act, que exige mais controles em todos os bancos americanos, principalmente aqueles com ativos de mais de 20 bilhões de dólares em ativos. Portanto, mais leis, mais supervisão, mais controles internos, mais comunicação com as autoridades. Portanto, isso tudo está a ser ainda implementado. Portanto, da nossa parte, aos bancos que nos compete supervisar, estamos presentemente a trabalhar em cerca de 100 da implementação de 6 novas leis e novas leis e requerimentos, para que construímos um mecanismo mais transparente, um mecanismo mais viável e mais controlado, outra vez, para evitarmos isto no futuro. E esse processo já está em andamento? Quando é que acha que vai estar em total execução? Esse processo está em andamento. Esse processo começou em julho, por lei. Tivemos que começar esse processo da nossa parte, portanto, o que nos compete a nós fazer, debaixo do Dodd-Frank Act. Começámos a implementar resoluções em julho de 2011. A maior decisão, o maior atributo que tivemos de fazer foi de incorporar, como eu acabei de dizer há bocado, o Office of Thrift Supervision. Que é exatamente o quê? O Office of Thrift Supervision era a agência federal, que também fazia parte do Treasury Department, tinha a responsabilidade de supervisar os bancos mútuos e as caixas económicas, que portanto, agora fazem parte do nosso grupo. Houve uma fusão de esforços. Fusão, exato. Portanto, isso foi a primeira parte. Essa parte está completamente resolvida. Os ex-funcionários do OTS estão integrados nas nossas equipas. Os bancos que eles supervisavam estão integrados no nosso portfólio e a coisa está a funcionar muito bem. Outras, acho que faltam cerca de 90 e picas leis a desenvolver e a implementar. Portanto, temos diretiva do Congresso, temos prazos, que francamente não me recordo dos prazos todos, que é necessário, mas estamos a trabalhar neles e é a posição do OCC que vai cumprir com as datas estabelecidas pelo Congresso. Mas quais são as maiores dificuldades que o OCC enfrenta? Presentemente, algumas das dificuldades que estamos a enfrentar é que, como com a junção que recentemente aconteceu, temos agora a responsabilidade por 600 bancos, mais ou menos, em que a gente tinha pouca experiência. Portanto, estamos a trazê-los para a nossa forma de supervisão, estamos a integrá-los debaixo das nossas leis para serem administrados debaixo das nossas leis e dos nossos poderes, e isso está a levar um bocadinho de tempo e está a dar trabalho a todos nós, o que nos está a evitar um bocadinho manter o processo a andar para as outras instituições, porque somos responsáveis. Para além disso, portanto,
criar leis e emitir leis é um caso complicado. Temos de ter em consideração a opinião do público e a opinião dos nossos clientes, que ao fim e ao cabo são os bancos que supervisamos. Portanto, isso leva tempo, porque temos de dar tempo às pessoas e aos bancos para comentarem sobre qualquer lei que a gente vai implementar. É normal vermos visitas de ministros portugueses aqui aos Estados Unidos. O antigo ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, veio cá inúmeras vezes. Vítor Gaspar, o atual ministro das Finanças, veio cá recentemente encontrar-se com o presidente do FED. Qual é que é a importância deste tipo de encontros? Eu penso que é muito importante. Portanto, a economia e o sistema bancário é global. Portanto, estes problemas que a gente tem que atravessamos nos Estados Unidos, como o senhor sabe, estão a ser atravessados na Europa e noutras partes do mundo. E eu penso que sim, que só através do diálogo, só através de discussões sobre a melhor maneira de fazer as coisas é que a gente pode, mutuamente e a nível global, enfrentarmos ou criarmos um sistema financeiro que seja forte e que possa absorver qualquer problemas que venham a aparecer à sua frente. Portanto, penso que a ideia é excelente. Portanto, acha importante este tipo de visitas numa... Acho sim que é importante isso. Luís tem um longo e profundo conhecimento da banca americana. Também já operou com Portugal. Qual é que é a sua visão dos sistemas financeiros europeus e americanos? Para ser franco, a minha experiência a nível do sistema bancário português é um bocado limitada. Portanto, é limitada pela seguinte razão. Em Miami não temos nem, portanto, como já acabei de dizer há bocado, não há nenhum banco português a funcionar aqui, nem temos nenhum banco presentemente no nosso portfólio que tenha influência qualquer, alguma portuguesa, portanto, nem por mínima que seja. Estamos numa zona em que a maior parte dos nossos bancos têm stockholders de outros países da América Latina, e aí é que eu tenho dedicado, portanto, os meus contactos e tenho dedicado a minha habilidade a entender os sistemas económicos desses países, como, por exemplo, temos influências da Argentina, do Equador, de Chile, do Panamá. Portanto, aqui em Miami, há muitos bancos aqui sediados em Miami, desses países da América do Sul. Sim, a maior parte dos bancos que nós supervisamos, e supervisamos aproximadamente 50 bancos na zona sul da Flórida, que inclui, obviamente, Miami, tem influência da América Latina. Influência a nível de capitais latinos, influência a nível de administradores desses países, e a maior parte deles, portanto, tem um banco irmão ou uma sociedade irmã localizada nesses países da América Latina. Por que é que esses países vêm aqui para Miami, escolhem Miami como ponto de partida? Portanto, conforme Nova Iorque, por exemplo, é o centro financeiro mais virado, por exemplo, para a Europa e para a Ásia, Miami, baseado na presença de residentes que estão aqui, que vêm desses países, sempre teve uma influência muito grande da América Latina, a nível de investimentos, tanto em imobiliário como na banca. Portanto, a nossa banca em Miami foi sempre bastante virada para essa geografia. Também pelo facto de grande parte da população vir precisamente da América do Sul e da América Central. Exatamente. Uma última questão em relação à crise financeira que vamos enfrentando. Qual é que é a sua opinião? Pensa que já estamos a subir em direção à estabilidade? Bem, como sabe, não sou economista, mas tenho algumas opiniões, algumas não as poderei dizer aqui neste programa por razões profissionais, mas a única coisa que posso, e gostava até de falar nisso, é que em Miami os nossos bancos começaram a atravessar uma crise ou problemas graves em 2007. De 2007 a 2009 tiveram grandes dificuldades, requereu grande participação nossa nesses bancos, presenças físicas. Foi o pico da crise? Foi o pico da crise a nível dos bancos que nós supervisamos, porque, aí está, nós supervisamos, como você disse, mais de 2.000 bancos, mas isso só representa 75% dos bancos nos Estados Unidos. Portanto, os outros 25% dos bancos que existem têm licença a nível estadual. Portanto, apresentam outra série de riscos e de perigos e têm outros administradores.
Mas falando dos nossos bancos, sim. Portanto, acredita que o pior já passou? Acredito que o pior já passou. Os nossos bancos estão, de facto, a mostrar progresso. Portanto, a nível dos ativos deles problemáticos, estão a ser resolvidos. Os nossos bancos, finalmente, após 2 ou 3 anos de reportarem grandes prejuízos, em 2011, nos finais de 2011 e no princípio de 2012, em que estamos agora, estão a começar a mostrar lucros, embora lucros reduzidos em comparação aos anos bons, mas estão, de facto, no bom caminho. Obrigado, Luís, e obrigado a si por ter acompanhado mais uma entrevista com um luso-americano de sucesso.